No capítulo desta quinta-feira, 9 de janeiro, da novela Tieta. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Modesto chega pálido na casa de Carol, porque ele penou muito para passar pelas pessoas na praia sem ser visto. Ele deixa para Carol o dinheiro para ela passar o mês todo, como ele faz de costume. Ele senta na cama e manda Carol sentar no colo dele, mas Carol fica séria e não vai. Modesto fica desconfiado do silêncio de Carol e pergunta o que está acontecendo e se ela não quer sentar lá. Carol começa falando que ela andou pensando numas coisas e que precisa conversar com ele. Modesto, como é machista, fala coisas que não deve, dizendo que ela não foi feita para pensar. Carol, com um ar sério, avisa para Modesto que ela quer falar com ele sobre o filho deles, Júnior. Modesto fica surpreso e manda ela prosseguir. Carol é direta e avisa para Modesto que ela quer que ele traga o filho deles para morar lá com ela. Modesto avisa que não tem acordo com eles sobre isso. Carol coloca a ordem na casa e avisa que se ele não trouxer o filho deles, ela nunca mais vai sentar no colo dele. Modesto aproveita para chantagear Carol, tomando o dinheiro que ele deixou para as despesas do mês, deixando ela ver navios, até ela mudar de opinião. Carol não acredita no que Modesto fez e fica chateada. Rafa, sem saber que Ascânio caiu na rede de Helena novamente, comenta com ele que ela achou estranho. A cama do quarto de hóspedes está do jeito que ela deixou e pergunta onde foi que ele dormiu. Ascânio não guarda segredos e conta que ele dormiu no quarto dele com a esposa dele. Rafa fica super chateada com Ascânio por ser besta e manda ele depois não ficar chorando pelos cantos. Helena, como é falsa, dá uma de boazinha por enquanto. Elisa, muito chateada com Timóteo, procura sua mãe para desabafar, que ela encontrou no Timóteo um cheiro de perfume de mulher e uma marca de batom no peito dele. Ela afirma que o marido dela está traindo ela com Askenga. Tônia, como é pacífica de confusão, pede para a filha ficar calma. Elisa diz que não pode ficar calma porque o marido dela está traindo ela, e isso ela não pode aceitar. Tônia, para apaziguar as coisas, pergunta para a filha se ela tem a certeza que o batom não era dela. Elisa afirma que o batom dela não deixa marca, e o batom que estava em Timóteo era batom comprado na feira. Tônia defende Timóteo, dizendo que todo mundo sabe o quanto ele é apaixonado por ela. Elisa comenta com a mãe o quanto a vida dela íntima com seu marido é sem graça, porque toda vez que ela chega nele, ele inventa que está com dor de estômago e que ele não consegue se concentrar para colocar chifres nela, ele está bonzinho. Elisa diz para a mãe que ela irá morar lá novamente com eles e que irá arrumar um emprego. Ele que arrume uma quenga para servir o remédio dele e a janta. Tônia pede para a filha esperar ela falar com Timóteo, para realmente ver o que aconteceu. Amintas, como é safado, se aproveita para olhar a calcinha de sua funcionária, enquanto ela está arrumando o estoque da loja dele. Osná chega na hora com Zuleika e encarna em Amintas. Amintas pede para a funcionária ir lanchar. Osná manda Zuleika contar para o Amintas quanto rendeu a noite anterior. Zuleika, com muito orgulho de sua profissão, conta para Amintas que deu muito mais dinheiro do que a quermesse toda. Amintas fica feliz por isso e pergunta para Zuleika se ela está disposta mesmo a entregar todo o dinheiro para o padre. Zuleika afirma que sim, porque ela prometeu. Laura não gosta de saber que Silvana estava lá com o marido dela sozinha e avisa que dessa vez ela irá relevar, não escondendo que ficou com ciúmes do marido. Tieta pergunta como é que é essa Silvana e Ricardo conta o que ele lembra dela. Tieta, como gosta de provocar, se aproxima de Dário e, para ver o jeito dele, pergunta se essa Silvana é bonita. Dário, para disfarçar, diz que Silvana é culta e inteligente. Tieta diz que ele não respondeu a pergunta dela, se a Silvana é bonita. Dário tem a cara de pau de dizer que ele nem sequer reparou em Silvana. Tieta fica espantada com a cara de pau do marido de Laura de esconder as coisas. Osná comenta com Amintas que ele não se lembra da Silvana. E Amintas diz que Silvana é um verdadeiro chuchu e tomara que ela fique lá por um bom tempo. Um garoto aparece e avisa para os dois que Ascânio está chamando eles no bar urgente. Filomena conta para Imaculada que o vestido dela já está todo passado e pronto.
e Imaculada diz que só está faltando ela dizer se vai ajudar ela a fugir ou não. Filó fica entre a cruz e a espada e não responde nada. Imaculada se aproxima dela e pergunta se tudo o que ela disse para ela era mentira. Filomena, confusa, avisa para Imaculada que ela ainda não decidiu se vai ajudar ela ou não a fugir. Na hora ela vai ver isso. Imaculada fica decepcionada. Ascânio paga uma cerveja para os amigos, para comunicar que ele e Helena voltaram a viver juntos como marido e mulher. Helena percebe que as fofoqueiras estão na venda e comenta que ela voltou com Ascânio. Amorzinho, como é fofoqueira, diz para Sinira que ela esqueceu a sombrinha dela na casa de Perpétua. Mas Sinira pergunta o que é isso que está na mão dela. Amorzinho bate no braço de Sinira, mandando elas ir embora logo. Helena percebe que conseguiu o que queria e diz que a cidade toda ficará sabendo que ela voltou com Ascânio. Osná apoia Ascânio em qualquer decisão que ele tomar. Timóteo dá a opinião dele e afirma para Ascânio que o que Helena fez não tem perdão. Osná tenta apaziguar as coisas, dizendo que agora Helena está com a cabeça no lugar. Amintas concorda com Osná, defendendo Helena, dizendo que ela merece uma segunda chance. Osná diz para Timóteo que Ascânio teve um coração bom em perdoar Helena e que eles têm todo o direito de tentar outra vez. Timóteo continua com a opinião dele e afirma que isso é o problema de Ascânio, ele que sabe o que faz da vida dele. Ascânio comenta que está vivendo uma fase muito boa na vida dele e o quanto ele está feliz. Perpétua fica pasma ao saber que Ascânio perdoou o chifre que Helena colocou nele. Amorzinho comenta o quanto Helena estava feliz. Perpétua, que adora julgar os outros, diz que a falta de vergonha toma conta do país. Leonora chega em casa na hora, e Perpétua faz questão de contar que Ascânio e Helena voltaram. Leonora fica arrasada, mas tenta disfarçar, dizendo que eles merecem uma segunda chance e sai de lá. Amorzinho demonstra estar com pena de Leonora, e Perpétua aproveita para cutucar Amorzinho, dizendo que ela tem pena dela que ficou viúva cedo, e o único pretendente que arrumou foi o seu Xalita. Sinira chama a atenção de Perpétua para ela não falar assim com Amorzinho. Perpétua insiste em ser maldosa e diz que é verdade, e ela não pode fazer nada. Leonora deita na cama e começa a chorar. Helena finge estar feliz porque os amigos de Ascânio apoiaram ele na volta com ela, porque ela pouco se importa na verdade com eles. Ascânio diz que agora ele só tem que contar para Carmosina. Helena mente dizendo que ela adora Carmosina, mas ela acha ela um pouco teimosa. Ela não queria que ele se aborrecesse de jeito nenhum e pede para ele contar isso para Carmosina outro dia. Ascânio concorda em contar depois para Carmosina, mas avisa Helena que Carmosina precisa ficar sabendo da decisão dele. Já é tarde demais. Osná contou para Carmosina e ela começa a xingar Helena, chamando ela de falsa, mentirosa e fingida. Osná implora para Carmosina dar uma chance para Helena. Se ele soubesse que ela iria agir assim, não tinha contado para ela. Carmosina diz que ele já sabia da opinião dela. Osná defende Helena, dizendo para Carmosina que ela está sendo muito dura com ela. Carmosina diz que ele só fala isso porque ele não sabe da missa à metade. Osná não gosta das intrigas de Carmosina e manda ela dizer logo o que sabe. Carmosina disfarça dizendo que ele já estragou o dia dela e manda ele embora. Milu não gosta de ver Carmosina querendo se intrometer na vida de Ascânio com Helena e pergunta o que ela vai fazer e chama a atenção da filha, dizendo que não foi assim que ela criou ela. Carmosina diz para a mãe que ela sabe que é feio, mas nesse caso ela sabe algo cabeludo que ela vai ter que se meter. Zé Esteves pergunta para Perpétua quando a Tieta volta, porque ele precisa falar com ela. Perpétua pede para o pai dizer qual é o assunto que ela fala para a Tieta quando ela chegar. Zé Esteves resmunga e vai embora. Depois que Esteves vai embora, Perpétua se vangloria dizendo que todos estão querendo arrancar dinheiro de Tieta, mas quem vai conseguir vai ser ela. Zé Esteves pede para Jairo colocar preço nas cabras e na terra, porque dessa vez é para valer, ele vai comprar. Jairo pergunta se ele está ficando doido e de onde ele vai arrumar dinheiro, já que todo mundo sabe que a filha dele não quer comprar. Zé Esteves manda Jairo não se preocupar, porque dinheiro ele vai arrumar, e manda ele fazer preço nas cabras que o resto é com ele. Tônia indaga Timóteo perguntando que história é essa de chegar em casa sujo de batom. Timóteo mente jurando pela mãe dele e outras coisas que ele é inocente.
Tônia não acredita nele, dizendo que ele estava com marca de batom vagabundo no peito. Timóteo joga a culpa para cima de Osná e Amintas, dizendo que foi brincadeira deles e que Elisa pode confirmar perguntando para eles. Tônia não acredita em Timóteo, dizendo que os dois não iriam desmentir, já que são amigos dele. Timóteo mente novamente, dizendo que Elisa não tem motivos para desconfiar dele, porque desde quando ele se casou com ela, ele não fez xixi fora do pinico nenhuma vez. Ele é fiel e não existe outra mulher para ele. Tônia diz para Timóteo que ela já falou isso para Elisa mais de 1000 vezes e ela não quer acreditar. Timóteo pede para Tônia falar de novo quantas vezes for preciso. Ele faz o que ela quiser. Ele gosta dela demais. Tônia é sincera com Timóteo e manda ele se esforçar em agradar Elisa na cama. Assim, ela para de desconfiar dele. Timóteo é das antigas e diz que ele só faz com a Elisa o que ele acha que o marido deve fazer com a esposa. Tônia afirma que irá falar com Elisa e dá a ideia de Osná e Amintas irem falar com Elisa para ver se ela perdoa ele. Timóteo diz para Osná que ele é o culpado de Elisa estar com raiva dele, porque ele praticamente obrigou ele a ir na casa das Kengas. Ele começa a choramingar, dizendo que ele ama Elisa e não pode viver sem ela, e implora para eles dizerem que foi uma brincadeira deles. Amintas fica com uma cara cínica e Osná também para ele. Tônia conversa com Elisa e confessa que acredita em Timóteo, e manda ela ir perguntar para Amintas e Osná se foi mesmo brincadeira deles. Elisa diz para a mãe que ela precisa pensar se ela vai mesmo perdoar o Timóteo, e avisa que ela vai ficar lá por enquanto. Zé Esteves escuta tudo e avisa para Elisa que ela não irá ficar lá. Tônia pensa que o marido está ficando doido e pergunta se ele não está conhecendo a filha dele. Zé Esteves é rude ao dizer que ele só está recusando mais uma boca para dar de comer, e manda a Elisa voltar para a casa dela para ficar ao lado do marido dela. Tônia se mete mandando ele não negar um teto para a filha dele. Elisa, para evitar de confusão, pede para a mãe deixar que ela vá embora. Depois que Elisa sai de perto, Zé Esteves diz para Tônia que Elisa e Timóteo vão se entender logo logo, graças a ele, e depois ela vai dar razão para ele. Aida comenta com Modesto que ela não sabe quem deixou a cabeça de boi lá ontem, e Modesto se irrita com ela. Tieta vai voltar para a casa de Perpétua e se despede de Laura e Dário. Depois que Tieta e Ricardo saem, Dário aproveita para matar a saudade da esposa. Cosme está de malas prontas para ir atrás de Ricardo em Maniseco, só que Perpétua corta as asas dele dizendo que ele vai perder a viagem, porque Tieta e Ricardo estão voltando. Timóteo chega em casa e fica feliz em ver Elisa lá, mas Elisa deixa claro que não está feliz em estar lá. Infelizmente, ela não tem para onde ir. Timóteo lembra Elisa que lá é a casa dela. Elisa diz que não é. Ela está lá emprestada. Ela está lá para servir para ele o remédio e a janta. Timóteo implora para Elisa dizer o que ele precisa fazer para ela acreditar na inocência dele. Elisa diz que é infeliz no casamento, porque ela não quer que ele faça nada a não ser deixar ela em paz. Tieta e Ricardo voltam de Maniseco e Perpétua é falsa, dizendo que ela está morta de saudades deles, puxando o saco deles. Ela conta a novidade de Ascânio para Tieta e que Leonora está arrasada com a notícia. Carmosina conta para Leonora que ela sabe que Helena está sendo falsa com Ascânio e pede ajuda dela para desmascarar Helena. Leonora diz que não vai fazer isso porque o Ascânio voltou com Helena porque quis. Carmosina afirma que Helena está mentindo para Ascânio e ela pode provar. Leonora, esperançosa, pergunta como ela pode provar. Carmosina confessa para Leonora que ela leu uma carta que chegou para Helena e ela não entregou porque ela já tinha ido embora. Ela confessa para Leonora que sabe que é crime, que ela pode perder o emprego dela, mas não teria outro jeito deles ficarem sabendo da safadeza da Helena. Leonora quer dar uma de certinha, dizendo que isso que ela fez foi antiético. Carmosina diz que antiético é elas deixarem o Ascânio cair na rede de Helena e ficar sofrendo por aí de novo. Ela vai ter que ajudar ela a salvar o Ascânio. Leonora tira o corpo fora e diz para Carmosina que ela não vai ler a carta de Helena. Carmosina fica chocada ao saber que Leonora não irá fazer nada para salvar o homem que ela ama. Leonora lembra Carmosina que até Helena chegar, ela e o Ascânio eram só amigos. Ela não quer se envolver desse jeito. Carmosina tenta convencer Leonora a mudar de ideia, mas não tem sucesso.
Helena chama Rafa avisando calmamente que ela esqueceu o molho. Rafa, que não gosta de Helena e não esconde isso com ignorância, diz que ela não sabe por que tanta invenção. Ela deveria deixá-la cuidar da cozinha sozinha e não ficar colocando o nariz onde não é chamada. Helena se faz de santa na frente de Ascânio e diz que ela acha que dessa vez ela foi longe demais. Ascânio, como é um cavalheiro, diz que irá falar com a Rafa. Mas Helena dá uma de compreensiva dizendo que ela não quer que ele discuta com a Rafa por causa dela. Timóteo fica irritado, porque Elisa não vai comer com ele. Elisa não tem papas na língua e manda ele chamar a Kenga, que deu beijinhos nele, para jantar com ele. Timóteo se faz de ofendido e diz que quem não vai comer agora é ele. Elisa diz que não está entendendo, já que ele está tão satisfeito porque safadeza dá fome. Timóteo faz drama para Elisa, dizendo que ela está querendo que volte a crise dele de estômago, que ele coloque a alma dele para fora pela boca. Elisa manda ele chamar a Kenga, que deu beijinho nele, que logo irá passar. Timóteo continua fazendo drama, dizendo que os amigos deles estão certos. Ele deveria estar por aí consolando as viúvas como antigamente. Assim teria motivos para ele estar sofrendo. Elisa, que já está de saco cheio do homem molenga que tem em casa, manda ele fazer o que quiser, porque ela não liga mais, deixando claro que ela está lá porque ela não tem para onde ir. Depois que Elisa sai de perto, Timóteo senta para comer novamente. Amintas comenta no bar que está com pena de Timóteo, porque ele levou culpa e ele não fez nadinha. Osná brinca dizendo que Timóteo só mostrou os peitos para as meninas. Juraci só fala em doença dentro de casa. Silvana chama a mãe de hipocondríaca. Juraci pergunta se isso mata. E Marcolino se irrita, mandando ela, pelo amor de Deus, não continuar falando, porque senão quem irá acabar doente lá é ele. Modesto não para de olhar para a cabeça de boi e pensa na raiva que Carol fez para ele. Letícia, preocupada ao ver o pai nesse estado, pergunta para a mãe o que ele tem. Aida, que não está nem aí para o marido ter uma amante, diz para a filha que ele só está com enxaqueca. Deve ser preocupação com o trabalho. Ela olha para a cabeça do boi e diz que ela ainda está querendo saber como aquela danada daquela cabeça foi parar lá. Depois Modesto fala sozinho. Ela não senta nunca mais? Ela vai ver. Carol está preocupada porque os mantimentos dela estão acabando. Osná chega para visitar Carol. Arthur aparece no quarto para escutar mais uma história de Imaculada. Carol conta para Osná o que ela fez com Modesto. E ele dá a opinião dele, dizendo que ela se precipitou. Carol não entende por que ele disse isso, se ele mesmo falou que ela deveria tomar uma atitude. Osná assume que falou, mas ela também não poderia ir logo jogando uma quebra de braço com Modesto, porque ele atacou ela pelo lado mais fraco, pegando o dinheiro de volta. E agora, do que ela vai viver? Carol pede a opinião de Osná o que ela deve fazer. Osná aconselha ela a ir aos poucos devagar. É para ela fazer valer a opinião dela, mas não assim direto, senão ele não vai ceder nunca. E aconselha ela a usar bem as armas dela na cama. Carol diz que irá seguir os conselhos dele, mas avisa que ser a bestada que ela sempre foi, ela nunca mais irá ser. Perpétua está ansiosa para saber se Tieta vai mesmo voltar para São Paulo. Tieta diz com uma cara cínica que ela está louca para ver ela pelas costas, né? Perpétua é falsa ao dizer que ela sabe que não, se ela fez tão bem para todo mundo desde quando chegou. Ela só perguntou porque se ela for fazer a tristeza de ir embora, ela queria fazer uma festa de despedida. Tieta avisa que mudou de ideia, ela decidiu ficar. Perpétua pensa que irá colocar as mãos no dinheiro de Tieta através de Ricardo. Por isso ela fica feliz com a decisão de Tieta. Cosme confronta Ricardo, mandando ele falar o que está acontecendo, apesar dele já imaginar. Ricardo pede para ele não se meter porque a vida é dele. Cosme diz que ainda não perdeu as esperanças de salvar a alma dele. Perpétua joga uma indireta ao ver Cosme indo para a rua tarde da noite. Cosme fica surpreso por ela estar se preocupando com ele, quando na verdade era para ela estar se preocupando com o filho dela, porque o Ricardo que chegou hoje não é o mesmo de anteontem. Perpétua pergunta se ele tem a certeza disso. E Cosme afirma que sim.